Aleluia, povo de Deus, aqui quem vos fala é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus de São Paulo. Hoje eu trago uma reflexão muito forte para todos vocês. No dia 28 deste mês de outubro, foi postada uma matéria no jornal da Record e tem tudo a ver com o capítulo 8 do livro do Apocalipse. E que vocês reflitam. E 3 coisas foram apresentadas na matéria que me deixaram também mais ainda preocupados. Uma das cientistas disse: os acontecimentos que estão tendo no mundo era para acontecer daqui a centenas de anos e estão acontecendo em décadas. As queimadas no Brasil atingiram 1% da mata brasileira. Um outro pesquisador falou foi que vai chegar um tempo em que faltará água sobre a face da terra. Porque as fontes subterrâneas estão contaminadas, os rios estão contaminados, os rios estão secando, e tudo isso está contido em apenas um capítulo da Bíblia. Preste atenção nesse detalhe agora. E digo para vocês, se preparem, porque tudo isso é anúncio da vinda do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Não é isso que tem acontecido nesses últimos dias no mundo inteiro? Nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil? Presta atenção. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vidas no mar, e perdeu-se a terça parte das navegações. Quantas das vezes já aconteceu nesses anos atrás aí, de navios petrolíferos derramarem óleo, de ter contaminação nos mares e muitos animais marinhos morrerem? Não já aconteceu isso? Versículo 10. O terceiro anjo tocou as trombetas e caiu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Meu Deus! Como que está a Amazonas hoje, 31 de outubro? Caiu uma chuva na Espanha, corresponderia ao nível de chuva de um ano. Caiu em um só dia. E a Espanha está praticamente quase toda destruída. Em alguns lugares secos, como aqui no Amazonas. O Amazonas é considerado como sendo, eu vou dizer agora, era considerado como sendo o pulmão do mundo. Hoje está vivendo uma seca simplesmente absurda. E o cientista disse que o quê? Que em breve tempo poderá faltar água no mundo. E as águas do Amazonas são águas potáveis. Preste atenção. Com isso vem aquilo que diz a palavra, que nos últimos dias muitos sentiriam fome. Como é que vai chegar comida para o povo do Amazonas, para o povo ribeirinho? Como chegará mantimento para muitas pessoas? Será se não chover por breve tempo, não haverá momentos de que pessoas morrerão de fome ali na região de Amazonas? E por final, versículo 13. E olhei, e eis que vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com uma grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Foram só 4 trombetas tocadas. Quando chegou na 4ª, vem o anjo gritando no meio do céu, dizendo: ai, 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 porque ainda virão 3 anjos que irão tocar as suas trombetas, e coisas piores ainda acontecerão. Se você observar tudo o que está acontecendo no mundo, uma terça parte do mar foi destruído, uma terça parte dos rios secaram, uma terça parte das matas foram queimadas. Será que tudo não está nesse termo assim? Tudo isso está contido na palavra de Deus. E eu digo para cada um de vocês: não brinque de ser crente, não ande de qualquer maneira, não ande vivendo o evangelho de facilidade. O evangelho verdadeiro é aquele que você tem que renunciar o pecado, você tem que andar em santidade e, como diz a Bíblia, andar segundo como Jesus andou. Jesus está voltando rapidamente. Se prepare. O planeta à beira do colapso. Um estudo internacional comprova que a Terra ultrapassou 7 de 8 limites para a vida segura. A ação humana já provocou danos irreversíveis ao meio ambiente. Um planeta em agonia, que arde em chamas.
se afoga nas águas em fúria. Você foi a ponte aplicada, né? Meu Deus! Eu e Maria estamos ficando com... Esses eventos extremos, tudo que a gente está vendo acontecer, estava previsto para acontecer daqui 100, 200, 300 anos, né? Alguns deles. E eles estão acontecendo em décadas. Enchentes, grandes queimadas, poluição nas águas, no ar, seca, solo devastado. A Terra tem sofrido ataques tão fortes e constantes que a capacidade da natureza de se restabelecer fica cada vez menor. O primeiro é a biosfera, o conjunto de regiões da Terra onde encontramos vida, como florestas, oceanos e campos. O problema é a velocidade com que isso está mudando. Por exemplo, os mamíferos, as grandes florestas que sustentam uma porção de vida, né? Isso que é a biosfera, essas espécies, elas não têm tempo de se adaptar. O clima também está em situação alarmante. Nesta semana, as chuvas formaram lagoas no Saara, o maior deserto quente do mundo. Na Amazônia, as águas fartas têm dado lugar à terra seca. Aqui é um dos pontos em que o Rio Negro banha a cidade de Manaus. Por causa da maior estiagem da história da região, cenas como essa se repetem em todo o estado. E a seca dos rios afeta a vida e o sustento das famílias ribeirinhas. Ciclo dos nutrientes, segundo a pesquisa, é outro fator que interfere na segurança ambiental. Descobrimos que o fósforo e o nitrogênio são excelentes para ajudar na fertilização das plantas. Você usa a mais desses produtos químicos, você na verdade inverte, porque eles podem inclusive prejudicar lençóis freáticos, né, causando uma grande poluição. É justamente a água o último elemento que já ultrapassou o limite sustentável de uso. Existem excessos tanto no aproveitamento da água superficial quanto da água subterrânea. E se não começar a chover novamente e com volume, né, nós simplesmente vamos começar a faltar água em várias regiões do nosso planeta. Em um intervalo de 2 semanas, a passagem de 2 furacões deixou 250 mortos e muita destruição. Os ventos do furacão Milton chegaram a 260 quilômetros por hora. Um estudo feito por 70 pesquisadores alerta que a temperatura aqui na Europa sobe 10 vezes mais rápido do que a média global. Só no ano passado, mais de 47 mil pessoas morreram aqui na Europa por causa do calor. Só no ano passado, a Ásia registrou 79 desastres causados por tempestades, tufões e enchentes. 2.000 pessoas morreram e 9 milhões foram afetadas. Diante dos nossos olhos, os sinais evidentes de um caminho sem volta. A Espanha foi atingida pela pior tempestade do século, segundo o governo do país. O número de mortos já chega a 95 e ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas. De España, principalmente el este y el sur de este país. Miren esas imágenes. Estamos hablando de Dana, que es un fenómeno atmosférico, significa depressão. Em algumas áreas da Espanha choveu o que estava previsto para o ano inteiro. Valência, na costa leste, foi a região mais castigada. Um cenário de total destruição. Pilhas de carros arrastados e uma cidade inteira debaixo de muita lama. Em Almeria, no sul da Espanha, teve chuva de granizo, o que complicou a vida de quem tentava chegar em casa. Em Málaga, o principal rio que corta o município subiu tanto que a água tomou conta das ruas. Mais de 150 mil pessoas estão sem energia em todo o país. E arco-íris de fogo que foi registrado no céu do Piauí. Foram surpreendidos por esse raro fenômeno. O espetáculo colorido chamou atenção no céu. Esse arco-íris de fogo, apesar do nome, não tem nenhuma ligação com fogo. O céu e a terra dariam seus sinais.